Família, atenção, atenção para essa notícia que acaba de surgir. Estados Unidos da América acaba de decidir sobre o Brasil. Aqui existe um ministro que ameaça a segurança, diz comissão dos Estados Unidos. Também nessa pauta iremos trazer informações precisas e contundentes. Urgente, tanques estão moendo na fronteira e fala de Trump preocupa o barbudo. Preste atenção porque tem mais informações aqui. É isso mesmo que você está ouvindo. Trump prepara a ofensiva contra facções criminosas aqui em território nacional. Entra comigo na matéria porque tem muito mais. Já está passando em algumas emissoras de TV norte-americana que o Trump vai sim resolver o problema aqui do Brasil contra o narcotráfico. É isso mesmo, inclui Rio de Janeiro e a capital São Paulo. É isso mesmo. Muita informação chegando, família. O barbudo está completamente desesperado. Ele sabe que o dia dele está chegando. Acabou, família. Não tem mais. Não dá para esconder mais. O Banco Master está atolado até no pescoço com o Careca. O Careca e o Banco Master é uma só pessoa aí. E o barbudo tá desesperado porque ele sabe que o destino dele será viver ao lado de Nicolás Maduro. Isso vai acontecer, isso já é real. Isso aqui não é teoria da conspiração, isso aqui não é para pegar sua atenção, isso aqui não é ficção científica, não. É a dura realidade do que está acontecendo aqui no Brasil. Então é importante você ir chegando nessa live, família. Dá o like aí, compartilha com o máximo de pessoas possível, porque o que eu vou te revelar aqui, a grande mídia, muitas das vezes, ela esconde aos olhos de muitos. Nós estamos vivendo tempos nebulosos aqui no Brasil. A gente sabe que está tendo um conflito lá no Oriente Médio, o Trump está atarefado, mas ele não esqueceu. Ele não esqueceu aqui do Brasil. E é sobre isso que nós iremos trazer aqui agora. Então é importante você já ir compartilhando essa live. É importante você já deixar o seu joinha aí logo no início, compartilhar a tela. As possibilidades são grandes, são gigantes do Trump já varrer essas facções aqui do Brasil. Vamos ouvir aqui que tem muita informação. Já dá o like aí, família. Rapidão, rapidão, dá o like, compartilha e vamos ouvir. Preste atenção. Meus irmãos e irmãs, agora veja só o ponto em que chegamos. Quando parece que o Brasil já enfrentou de tudo e que nada mais poderia surpreender, surge uma notícia que deixa muita gente de sobrancelha levantada. Lá fora, nos Estados Unidos, Donald Trump resolveu endurecer o discurso e colocou duas facções criminosas brasileiras, né, o Comando Vermelho e o PCC, na mesma prateleira de organizações terroristas tratadas como ameaça internacional. Isso mudou completamente o tom da conversa entre Washington e Brasília, né? Porque quando um governo poderoso como os Estados Unidos começa a tratar grupos criminosos de outro país como problema de segurança global, o assunto deixa de ser apenas policial e entra no campo da geopolítica. E muita gente começou a se perguntar se isso poderia abrir caminho e precedente para medidas mais duras, como sanções ou até algum tipo de operação militar internacional aqui no Brasil. E aí a tensão cresce, principalmente olhando para lugares como o Rio de Janeiro, onde essas organizações, essas facções têm presença conhecida. O paralelo que alguns analistas fazem é simples. Quando Washington decide que algo virou ameaça além das próprias fronteiras, a postura costuma ficar bem mais agressiva. E aí a gente sabe até onde isso pode ir. Quando os Estados Unidos, eles consideram uma nação como ameaça a eles, né? Eles invadem, eles entram, levam os líderes do governo embora, ou eles mandam para a cidade dos pés juntos. É como fizeram na Venezuela, fizeram isso no Iraque, no Irã, no Afeganistão, em outros países. Mas o fato é que o documento foi assinado e a classificação existe. Para quem acompanha essas coisas à luz da palavra de Deus, isso serve para que nós possamos nos dar conta de que o mundo anda cada vez mais caminhando para o fim. Nós vemos aí decisões rápidas sendo tomadas por líderes de países que têm grande poder no cenário internacional, decisões que se alinham com as profecias bíblicas, e por isso, né, quando a gente olha para essas coisas, a gente pensa, né, enquanto as nações discutem força e influência, cada pessoa ela precisa cuidar da própria vida espiritual diante de Deus, porque as estruturas humanas, elas mudam, elas caem rápido demais, e aquilo que hoje parece distante, amanhã pode bater a nossa porta a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas, meus irmãos e irmãs, existe um dispositivo legal
nos Estados Unidos, né, dentro da chamada Lei Patriota, que é o artigo 6, apontado justamente como base para dar ao presidente americano liberdade de agir contra qualquer grupo, independente do lugar do mundo em que moram, né? Se ele entender, se o presidente americano entender como uma ameaça de segurança dos povos, os Estados Unidos invade. E foi exatamente nessa linha que Trump justificou o ataque ao Irã, ao Iraque, ao Afeganistão, à Venezuela e outros países, dizendo que só partiu para cima porque, segundo ele, havia risco direto contra os americanos. Aí você entende por que o clima de medo e insegurança bateu forte aqui em Brasília, né, depois dessas declarações, dessas classificações envolvendo facções como o PCC e o Comando Vermelho. O governo do Lula, apavorado com o tamanho da repercussão e do que pode acontecer, correu para tentar mudar a definição, implorando para o Trump classificar essas facções criminosas com outro enquadramento, com qualquer outra coisa que não abrisse margem e precedentes para uma ação mais dura vinda dos Estados Unidos contra o Brasil. Porque o medo é exatamente esse. Uma vez enquadrado como ameaça internacional dentro dessa lógica americana, o Brasil pode acabar entrando no radar de ações militares dos Estados Unidos de uma forma muito mais séria do que muita gente imagina. E isso muda o jogo completamente, porque deixa de ser só problema interno, só questão de polícia e segurança pública, e passa a entrar numa dimensão internacional perigosa. Então presta muita atenção no que eu vou mostrar daqui para frente no decorrer desse vídeo, porque o assunto é mais grave do que parece. Mas antes de eu continuar, eu peço com todo carinho, eu rogo encarecidamente, deixe o like nesse vídeo, comenta, compartilha, interaja, porque conteúdo como esse aqui costuma ser enterrado e jogado para debaixo do tapete pelo algoritmo. Então, a tua interação ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas, tá? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E para você que quer aprender a vender pela internet usando somente o teu site, então fica até o final do vídeo. Meus irmãos e irmãs, prestem atenção no que já está acontecendo diante dos nossos olhos, porque a coisa está ficando mais séria do que parece. Durante toda essa última semana que passou, eu venho comentando também em alguns vídeos sobre a situação, né, do líder da Coreia do Norte, o gordinho fofo Kim Jong-un, que muitos canais de notícias asiáticos dizem estar enfrentando problemas graves de saúde, vivendo um momento de muita pressão política e uma doença como o câncer, né? A gente sabe que onde surgiu informações de que o Kim Jong-un colocou boa parte das Forças Armadas em movimento no chamado Mar do Leste, fazendo demonstrações de força e falando novamente sobre o poder das suas armas. O discurso foi duro e Kim Jong-un insinuou que se ele for provocado, ele pode recorrer até ao uso de armamento nuclear. E quando a gente escuta esse tipo de coisa, a reflexão vem forte. Num mundo cheio de tensão entre nações, basta uma decisão impulsiva para uma tragédia acontecer. A verdade é que ninguém sabe até onde um líder cercado por conflitos pode ir. E é justamente por isso, né, que tanta gente olha para esse cenário com uma preocupação imensa, porque uma escalada militar nesse nível pode causar perdas humanas gigantescas em questão de minutos. É o tipo de situação que faz qualquer pessoa parar e pensar em como o mundo anda frágil, dependendo de decisões tomadas por poucos homens em posição de poder. Agora, para tudo que você está fazendo, e presta atenção porque a situação começou a apertar de verdade. Na Europa já tem gente correndo para supermercados como quem sente o cheiro da crise chegando. Carrinhos sendo empurrados, completamente cheios, prateleiras esvaziando, gente estocando comida como se estivesse se preparando para dias de guerra. E o motivo dessa correria tem nome: petróleo. O barril disparou e já bateu perto dos $120 depois do Irã atacar e bombardear instalações ligadas ao petróleo do Oriente Médio. E com esse acontecimento, meus irmãos e irmãs, a cadeia inteira da economia começa a ruir e sentir. Caminhão que leva comida roda com combustível. Navio que transporta mercadoria atravessa o oceano queimando combustível. Máquina de produção depende de combustível. E quando o preço do petróleo sobe lá na origem, a onda vem se espalhando, um efeito dominó chega até a prateleira do supermercado. E é por isso que muita gente na Europa já começou a agir antes da situação piorar. E quem pensa que isso fica só por lá está muito enganado. Esse efeito acaba atravessando continentes e chegando até no Brasil. O Brasil também sente quando o petróleo sobe desse jeito. Porque o transporte encarece, a produção encarece, e no final das contas, quem paga a conta é o consumidor comum. Por isso que muita gente já está olhando
para esse cenário com muita preocupação, porque quando o combustível dispara no mundo inteiro, dificilmente alguma coisa no mercado continua com o mesmo preço por muito tempo. Por isso, meu querido irmão e irmã, se você tiver a oportunidade de abastecer e encher o tanque do carro agora, talvez seja melhor não deixar para depois. Porque quando o petróleo dispara desse jeito no mundo, o efeito não para só nos combustíveis, tá? Tudo começa a subir junto. Transporte fica mais caro, produção encarece, a comida chega mais cara na prateleira do supermercado. É um efeito dominó que vai passando por toda a economia. Agora, enquanto isso está acontecendo lá fora, olha a movimentação política aqui dentro do Brasil. Segundo informações que circularam, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, teria entrado em contato com Marcos Rubio nos Estados Unidos, ligado ao governo americano, justamente por causa daquela discussão sobre a classificação de grupos que dominam várias áreas das grandes cidades brasileiras, facções criminosas. E ele teria pedido para evitar que esses grupos recebessem uma classificação mais pesada dentro da política de segurança pública americana. E aí começa o debate que muita gente está fazendo, né? Por que tanta preocupação com essa definição? Porque dependendo da forma como essas organizações estão enquadradas internacionalmente, abre-se espaço para uma cooperação mais intensa entre agências de inteligência de diferentes países. Isso poderia envolver troca direta de informações entre estruturas como a CIA americana e os órgãos de inteligência brasileiros, como a ABIN, numa tentativa de enfrentar redes criminosas que já ultrapassam fronteiras. E é exatamente esse tipo de cenário que está gerando toda essa conversa política e esse medo agora. E, meus irmãos, a coisa é muito mais séria do que muita gente está imaginando. Esses grupos faccionados que atuam no Brasil movimentam bilhões e bilhões de reais todos os anos. Dinheiro que vem do tráfico, de contrabando e de várias atividades criminosas que se espalham, né, pelas grandes cidades aqui do Brasil. Agora imagina o seguinte: se os Estados Unidos passarem a enxergar essas organizações como uma ameaça direta à segurança deles, a conversa muda completamente de nível. Porque dentro da lógica de segurança americana, quando algo é considerado risco para países, eles se acham no direito de agir fora do próprio território e invadir esses países que eles consideram ameaça. E é por isso que muita gente, e o Lula, está olhando com preocupação para os movimentos recentes do Donald Trump. O próprio Donald Trump já deixou claro várias vezes que não tem medo de invadir países quando ele acredita que os interesses americanos estão sendo ameaçados. Recentemente aconteceu um evento chamado Escudo para as Américas, né, que aconteceu em Doral, na Flórida, reunindo países para discutir o combate ao crime organizado e o tráfico internacional. Agora veja um detalhe curioso: vários países da região estavam ali ou foram convidados, mas justamente Brasil, Colômbia, Venezuela, Cuba e México não apareceram. Coincidência? Ou será que são exatamente esses países onde existem problemas mais graves com essas organizações e facções criminosas? E é isso que muita gente está se perguntando. E dentro desse cenário surge uma preocupação. Se um dia os Estados Unidos decidirem que essas facções brasileiras representam ameaça direta à segurança deles, eles podem tentar invadir o Brasil de alguma forma, inclusive chegar perto das nossas águas ou no entorno da nossa região. Por isso que esse assunto está sendo debatido com tanta atenção. Não é brincadeira não, meus irmãos e irmãs. O mundo mudou, a política internacional mudou e decisões tomadas lá fora podem acabar afetando diretamente o Brasil. O próprio Trump declarou que organizações como o Comando Vermelho e o PCC devem ser tratadas como inimigos que precisam ser eliminados, né? Foi esse o tom do discurso dele. Enquanto isso, aqui no Brasil, muita gente tem a sensação de que o governo está tentando evitar a todo custo que essas organizações recebam uma classificação mais pesada no cenário internacional. E aí entra um detalhe jurídico importantíssimo dentro da legislação americana, a chamada Lei do Ato Patriota, que traz dispositivos que ampliam bastante o poder da ação do presidente dos Estados Unidos. Tá? No artigo 6º desta legislação aparece a ideia de que o presidente americano pode autorizar o uso de toda a força considerada necessária e apropriada contra nações, grupos ou indivíduos que ele entenda estar planejando ou
executando ações que ameacem e prejudiquem cidadãos americanos. E é justamente esse tipo de dispositivo que faz muita gente aqui no Brasil ficar atenta quando autoridades americanas começam a falar de organizações criminosas que atuam fora do território deles. Automaticamente, o Lula e o governo dele estão com medo que os Estados Unidos venham e invadam o Brasil por conta dessas facções criminosas. Porque quando algo entra nesse enquadramento de ameaça à segurança, a política de segurança americana costuma ficar muito, mas muito dura. Então é por isso que esse debate todo está gerando tanta tensão, né? Porque dependendo de como esses grupos forem classificados lá fora, a situação deixa de ser apenas um problema interno brasileiro e passa a entrar numa dimensão internacional bem mais delicada e preocupante. E, meus irmãos e irmãs, a realidade que está se desenhando no cenário internacional é essa. Existe uma pressão crescente para que o Brasil entre em algum tipo de entendimento, né, com os Estados Unidos sobre como tratar essas organizações, essas facções criminosas que atuam aqui dentro. O governo americano insiste que esses grupos precisam ser classificados de uma forma mais dura. E isso acontece num momento em que muita gente já reconhece que a América Latina deixou de ser aquela região tranquila que muitos imaginavam décadas atrás. A violência se espalhou, o crime organizado cresceu e os governos agora enfrentam um problema que já atravessa fronteiras. E enquanto tudo isso acontece aqui no nosso lado do mundo, outra notícia começou a rodar pelos grandes veículos internacionais envolvendo a Coreia do Norte. Reportagens vindas da Coreia do Sul, que acompanham muito de perto o que acontece do outro lado da sua fronteira, afirmam que Kim Jong-un estaria enfrentando um quadro sério de saúde, um câncer, né, um câncer no pâncreas. E essas mesmas informações dizem que ele teria aparecido recentemente em eventos públicos visivelmente abalado e até chorando diante da população, algo extremamente incomum para alguém que sempre construiu a imagem de um líder forte, poderoso e impenetrável. E quando notícias assim começam a circular, o mundo inteiro passa a observar com tensão, porque qualquer mudança na liderança de um país, como a Coreia do Norte, pode provocar efeitos enormes no cenário global, né? E, meus irmãos, quando a gente entende tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo, né, tensões entre nações, líderes discutindo o poder, organizações criminosas movimentando bilhões e até governantes que pareciam intocáveis sendo confrontados pela própria fragilidade da saúde e da vida, a Bíblia nos lembra de uma verdade que atravessa séculos. O homem pensa que controla o mundo, mas no fim das contas, ele continua sendo apenas pó diante de Deus. Impérios se levantam e caem, governos mudam, alianças se desfazem, líderes que pareciam poderosos adoecem de repente e morrem, e tudo isso serve para nos lembrar que nenhum poder humano é eterno. A Escritura diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a história mostra isso repetidamente. Hoje o homem levanta estátua para si mesmo, ameaça nações, fala como se fosse dono do destino da humanidade, mas basta um sopro da realidade, uma doença, uma crise, uma queda inesperada para mostrar que a vida ela continua nas mãos do Criador. Por isso, a grande reflexão que fica não é apenas política, é espiritual. Enquanto o mundo discute força, domínio e guerra, cada pessoa precisa lembrar que a verdadeira segurança não está em governos e nem em exércitos, mas está em permanecer reconciliado com Deus. Porque no final das contas, quando todo o barulho das nações se silenciar, o que realmente vai permanecer não será o poder dos homens, mas a justiça e a soberania do nosso Senhor Deus. Agora eu quero ouvir de você que chegou até aqui, que está aqui comigo. Deixe aqui nos comentários a tua opinião. A opinião de cada inscrito deste canal é importante, hein, família? Muita gente tá falando aí, o problema é o Careca, família, o Careca tá todo enrolado. Já já eu vou soltar uma bomba do Careca aqui, que ele foi pego com batom na cueca aí, 80 milhões. Eu vou trazer tudo do Carequinha aqui, já já você vai ouvir o Carequinha. Já já eu vou mostrar o Carequinha nu, sem roupa aqui, o Careca pelado. Eu vou mostrar já já, vamos ouvir. Vamos continuar ouvindo aí sobre a limpeza e a operação limpeza que o Trump vai fazer nas favelas. O governo dos Estados Unidos
passou a observar com crescente preocupação a expansão internacional de duas das maiores organizações criminosas do Brasil, o PCC e o CV. Durante muito tempo, essas facções foram tratadas principalmente como um problema interno brasileiro, associado à violência urbana, ao sistema prisional e ao narcotráfico doméstico. No entanto, esse cenário começou a mudar à medida que investigações internacionais revelaram algo muito mais complexo. Essas organizações passaram a operar como verdadeiras redes transnacionais do narcoterrorismo. Hoje, relatórios de segurança e investigações conduzidas por autoridades brasileiras e estrangeiras indicam que o PCC já possui presença direta ou indireta em dezenas de países. Estimativas do Ministério Público de São Paulo apontam que integrantes ou aliados da facção atuam em pelo menos 28 países, incluindo na América do Norte, na Europa e em diversas regiões da África. Isso significa que o grupo deixou de ser apenas uma organização criminosa nacional e passou a integrar a rede mundial de tráfico de drogas que conecta a América do Sul aos maiores mercados consumidores do mundo. Para entender por que o presidente Donald Trump passou a prestar tanta atenção nessas facções, é preciso compreender o papel estratégico da América do Sul no tráfico internacional de cocaína. A maior parte da cocaína consumida nos Estados Unidos e na Europa é produzida em países andinos como Colômbia, Peru e Bolívia. Mas para chegar aos portos e aeroportos internacionais, essa droga precisa atravessar rotas logísticas complexas que passam por vários países da região. E é justamente nesse ponto que organizações criminosas como o PCC e o CV se tornaram peças centrais dessa engrenagem. Ao longo da última década, essas facções ampliaram sua atuação em portos estratégicos do Brasil, especialmente aqueles que possuem grande fluxo de comércio internacional. Portos como Santos, Paranaguá e Itajaí passaram a ser utilizados como pontos de saída para grandes carregamentos de cocaína, destinados principalmente à Europa. Investigadores europeus já identificaram diversos casos em que redes criminosas brasileiras operam em parceria com organizações mafiosas internacionais para garantir a chegada da droga ao continente europeu. Essa expansão transformou o crime organizado brasileiro em um fenômeno de alcance mundial. Além do tráfico de drogas, essas organizações também passaram a operar em outras atividades ilícitas transnacionais, como lavagem de dinheiro, contrabando de armas e exploração de rotas migratórias ilegais. Esse conjunto de atividades começou a chamar a atenção de agências americanas de segurança, como a DEA, o Departamento de Estado, e órgãos de inteligência ligados ao Departamento de Defesa. Do ponto de vista estratégico dos Estados Unidos, o problema não é apenas criminal. Ele passa a ser também um problema de segurança hemisférica. Isso porque redes criminosas com grande capacidade financeira e logística podem desestabilizar países inteiros, corromper instituições públicas e infiltrar recursos ilícitos no sistema financeiro internacional. Quando essas organizações atingem esse nível de poder, elas deixam de ser vistas apenas como gangues criminosas e passam a ser analisadas dentro de uma lógica de segurança nacional. Foi exatamente esse raciocínio que levou autoridades em Washington a começarem a discutir a possibilidade de utilizar instrumentos mais duros contra essas organizações. Dentro da doutrina de segurança americana, quando um grupo criminoso passa a ter atuação transnacional, grande capacidade financeira e potencial para ameaçar interesses estratégicos dos Estados Unidos, ele pode ser enquadrado em uma categoria mais grave dentro da legislação americana. Esse debate se intensificou especialmente durante a administração do presidente Donald Trump, que tem adotado uma postura mais agressiva no combate ao narcotráfico internacional. Para Trump, o crime organizado na América Latina deixou de ser apenas um problema policial e passou a ser tratado como uma ameaça que exige respostas coordenadas envolvendo inteligência, cooperação internacional e, em alguns casos, instrumentos mais robustos de segurança. Outro fator que contribuiu para esse novo olhar estratégico foi o crescimento da violência associada ao narcotráfico em vários países da região. Nos últimos anos, conflitos entre facções e cartéis têm provocado crises de segurança em diversas partes da América Latina.
Em alguns países, essas organizações passaram a ter poder suficiente para desafiar o próprio Estado, controlando territórios, impondo regras locais e mantendo verdadeiras estruturas paralelas de poder. Quando esse tipo de cenário começa a surgir, o debate dentro das agências de segurança americanas muda de patamar. A questão deixa de ser apenas combater o tráfico de drogas e passa a envolver também a estabilidade política e institucional da região. Por todos esses motivos, o governo dos Estados Unidos sinalizou a intenção de que facções criminosas brasileiras sejam enquadradas como organizações terroristas estrangeiras. Para entender o impacto dessa medida, é preciso compreender primeiro como funciona esse mecanismo dentro da lei americana. Quando um grupo recebe essa designação, ele deixa de ser tratado apenas como uma organização criminosa comum. Na prática, passa a ser considerado uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. E isso muda completamente o conjunto de ferramentas que o governo americano pode utilizar para combatê-lo. A primeira consequência aparece no sistema financeiro internacional. Uma organização classificada como terrorista pode ter seus ativos bloqueados imediatamente dentro do sistema bancário ligado aos Estados Unidos. Como grande parte das transações financeiras mundiais passa por bancos que utilizam o dólar ou operam dentro da estrutura financeira americana, esse tipo de medida pode atingir contas, empresas de fachada e redes de lavagem de dinheiro espalhadas pelo mundo. Na prática, isso significa que indivíduos ou empresas suspeitas de colaborar com essas organizações poderiam ser excluídos do sistema financeiro internacional. Além disso, qualquer tipo de apoio material a uma organização considerada terrorista passa a ser crime dentro da jurisdição americana. Isso inclui financiamento, fornecimento de equipamentos, treinamento ou qualquer forma de colaboração logística. Ou seja, se um banco, empresa ou indivíduo for identificado como participante de esquemas ligados a essas facções, ele pode se tornar alvo de investigações e sanções nos Estados Unidos. Outro ponto importante envolve as ferramentas de inteligência. Quando um grupo é enquadrado na categoria de terrorismo, as agências americanas passam a ter acesso a instrumentos muito mais amplos de vigilância e cooperação internacional. Isso inclui operações conjuntas com serviços de inteligência aliados, monitoramento global de comunicações e maior capacidade de rastreamento de redes financeiras clandestinas. Do ponto de vista estratégico, essa classificação também abre espaço para uma atuação mais direta de órgãos ligados à segurança nacional, incluindo estruturas do Departamento de Defesa. Em situações específicas, isso pode significar o uso de recursos militares, operações de inteligência avançada ou ações de cooperação internacional mais robustas contra organizações que sejam consideradas ameaças estratégicas. Nos últimos anos, os Estados Unidos já utilizaram esse tipo de mecanismo, em alguns casos ligados ao narcotráfico internacional. Um exemplo recente ocorreu na Venezuela, onde grupos associados ao crime organizado e ao tráfico de drogas foram enquadrados como organizações terroristas. Esse enquadramento permitiu ampliar significativamente o alcance das operações americanas contra essas redes. Esse precedente é justamente o que gera preocupação em alguns setores diplomáticos da América Latina. A razão é simples. Quando um grupo passa a ser classificado como terrorista dentro da lógica de segurança dos Estados Unidos, o combate a ele deixa de ser apenas uma questão policial e passa a ser tratado dentro de uma lógica de segurança estratégica internacional. No caso específico das facções brasileiras, o principal objetivo dessa classificação seria ampliar a capacidade de bloquear fluxos financeiros ligados ao narcotráfico. O PCC, por exemplo, movimenta bilhões de reais por ano em atividades ilícitas e utiliza redes sofisticadas de lavagem de dinheiro que passam por empresas, criptomoedas e sistemas financeiros em vários países. Ao enquadrar essas organizações como terroristas, o governo americano poderia mobilizar toda a estrutura jurídica e financeira criada após os ataques de 11 de setembro para combater redes internacionais consideradas ameaças estratégicas.
Esse arcabouço legal foi desenvolvido justamente para impedir que organizações hostis consigam operar livremente dentro do sistema financeiro mundial. Quando redes criminosas atingem níveis elevados de poder financeiro, controle territorial e capacidade logística, elas passam a ter potencial para influenciar a estabilidade de países inteiros. Nesse momento, alguns governos começam a tratá-las como atores capazes de gerar impactos geopolíticos, enquanto o governo americano discute o uso de instrumentos mais duros contra essas facções. O governo Lula tem uma visão muito diferente sobre como esse problema deve ser tratado. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, conversou diretamente com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, para discutir a questão. O contato ocorreu justamente em meio ao aumento das discussões dentro da administração americana sobre o uso de instrumentos mais duros contra o crime organizado na América Latina. Do ponto de vista do governo Lula, o principal argumento é jurídico. A legislação brasileira define terrorismo de forma bastante específica. De acordo com a lei vigente no país, o crime de terrorismo está associado a motivações como xenofobia, discriminação religiosa, étnica ou ideológica. A verdade é que o lulopetismo tem uma visão distorcida da realidade. Se utilizar fuzis, granadas e táticas de guerrilha para matar pessoas, agentes das forças de segurança e até soldados das forças armadas não são atos terroristas, eu sinceramente não sei o que é. Essa distinção, que pode parecer apenas técnica, na verdade, tem implicações políticas e estratégicas importantes. Se o Brasil reconhecesse oficialmente essas facções como organizações terroristas, isso abriria espaço para um tipo de combate muito mais amplo e agressivo dentro da legislação internacional. Por isso, o governo Lula tem evitado adotar esse enquadramento. Ao mesmo tempo, dentro da política brasileira, esse debate acabou ganhando um forte componente ideológico. Setores da oposição passaram a defender que as facções deveriam, sim, ser classificadas como grupos terroristas. Para esses grupos, essa mudança permitiria ampliar instrumentos legais de combate ao crime organizado e fortalecer a cooperação internacional em operações contra o narcotráfico. Um fato curioso é sobre o porquê da extrema-esquerda ser contra e a direita patriótica ser a favor. Quais seriam os reais motivos por trás desse fenômeno? Governadores de estados fortemente afetados pela violência ligada às facções também passaram a defender publicamente esse tipo de enquadramento. A lógica é simples. Ao elevar o nível jurídico dessas organizações, seria possível utilizar ferramentas mais duras de investigação, bloqueio financeiro e repressão. Por outro lado, dentro do governo Lula, existe o receio de que essa mudança gere consequências difíceis de controlar. Um dos principais temores é que a classificação de facções brasileiras como organizações terroristas por parte dos Estados Unidos possa abrir espaço para pressões externas ou até para ações unilaterais sob o argumento de combate ao narcotráfico. Esse receio ganhou ainda mais força após episódios recentes na região. A captura do ditador pé de chinelo Nicolás Maduro por forças americanas em uma operação justificada pelo combate ao narcoterrorismo gerou forte repercussão internacional e levantou questionamentos sobre os limites das ações dos Estados Unidos fora de seu território. Dentro do governo Lula, muita gente, além dele próprio, está com a pulga atrás da orelha. Lula e seus asseclas veem a possibilidade de que uma classificação desse tipo pudesse ser usada como justificativa política para ampliar a atuação americana na região. Embora seja improvável qualquer tipo de operação militar direta contra um país do porte do Brasil, o simples fato dessa hipótese entrar no debate já demonstra o nível de sensibilidade do tema. E é nesse cenário de tensão diplomática que surge outro elemento importante no debate. O próprio Lula começou a falar publicamente sobre a necessidade de reforçar a capacidade de defesa do país. Quando um chefe de Estado afirma que um país precisa se preparar ou qualquer dia alguém invade, essa frase não surge por acaso dentro de um contexto geopolítico cada vez mais instável. Durante um encontro oficial no Palácio do Planalto com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, Lula disse que um país precisa se preparar ou qualquer dia alguém invade.
Em meio a discussões sobre cooperação econômica e diplomática entre os dois países, Lula disse que, embora a América do Sul seja historicamente considerada uma região relativamente pacífica, nenhum país pode se dar ao luxo de negligenciar sua capacidade de defesa. Ao afirmar que, se um país não se preparar militarmente, qualquer dia alguém invade, Lula demonstra a incoerência de alguém que sempre buscou descredibilizar e criminalizar a classe dos militares, sempre fazendo menção ao regime militar. O lulopetismo sempre teve suas ressalvas em relação às Forças Armadas, muito pelo fato de nunca ter conseguido instaurar a sua doutrinação de extrema esquerda nas casernas. Lula e o PT tiveram problemas durante o regime militar e, após a sua prisão em 1980, Lula sempre guardou rancor e desconfiança em relação aos militares. Recentemente, Lula afirmou que os militares sempre tiveram interferência na política brasileira e criticou a postura de malandros que queriam dar um golpe após as eleições de 2022. E agora que o caldo está engrossando para o lado dele, Lula vem com essa conversa mole para boi dormir. Se desde o seu primeiro governo em 2003, ao invés de ter ficado sucateando e desvalorizando as Forças Armadas, Lula tivesse investido pesado em defesa, o Brasil não estaria passando por isso hoje e teria uma verdadeira força de dissuasão. Ao invés disso, os governos do PT desde 2003 foram marcados por escândalos de corrupção e na perpetuação do poder a qualquer custo, sempre deixando a defesa nacional em segundo plano. Ao longo das últimas décadas, o Brasil construiu sua política externa sobre a ideia de que a América do Sul é uma zona de paz, sem disputas militares diretas entre os principais países da região. Essa visão ajudou a consolidar uma tradição diplomática baseada na cooperação regional e na resolução pacífica de conflitos. No entanto, o cenário internacional mudou significativamente nos últimos anos. A competição entre grandes potências voltou a ganhar força, conflitos armados se multiplicaram em diferentes regiões do mundo e a disputa por influência geopolítica passou a afetar diretamente países emergentes. Nesse novo contexto, muitos governos começaram a revisar suas estratégias de defesa e segurança nacional. O próprio Brasil enfrenta um paradoxo nesse campo. Apesar de possuir uma das maiores economias do mundo e um território continental, o país investe proporcionalmente pouco em defesa quando comparado a outras nações. Estima-se que o Brasil destine cerca de 1% do seu produto interno bruto para o setor militar. Esse valor está abaixo da média global, que gira em torno de 2,4%, e muito distante de países que enfrentam ambientes estratégicos mais competitivos. Esse nível relativamente baixo de investimento levanta preocupações. Embora o Brasil não enfrente ameaças militares diretas no momento, sua dimensão territorial, sua importância econômica e seus recursos naturais fazem do país um ator estratégico relevante no cenário internacional. Em um ambiente global cada vez mais instável, manter capacidades mínimas de dissuasão passa a ser considerado essencial. Durante seu discurso, Lula também ressaltou que o Brasil não possui armas nucleares e que a estratégia militar do país não está baseada em poder ofensivo. Segundo ele, a prioridade deve ser fortalecer a capacidade de defesa e dissuasão, garantindo que o país tenha meios para proteger sua soberania sem necessariamente adotar uma postura agressiva. Outro ponto destacado por Lula foi a necessidade de desenvolver a indústria de defesa nacional. Em vez de depender exclusivamente da compra de armamentos no exterior, Lula defendeu que países emergentes, especialmente aqueles do chamado Sul Global, ampliem a cooperação tecnológica para produzir seus próprios equipamentos militares. Essa visão está alinhada com uma tendência que vem ganhando força em diversos países em desenvolvimento: a busca por autonomia estratégica. Ao desenvolver tecnologia própria em áreas como a aeronáutica, sistemas de vigilância, drones e equipamentos militares, essas nações reduzem sua dependência de fornecedores externos e aumentam sua capacidade de responder a crises. O Brasil, nesse sentido, já possui alguns setores relevantes na indústria de defesa. Empresas como a Embraer, por exemplo, desenvolveram aeronaves militares reconhecidas internacionalmente, como o cargueiro KC-390 Millennium.
Sistemas como o lançador de foguetes Astros, produzido pela Avibras, também são considerados equipamentos estratégicos dentro das capacidades militares brasileiras. Mesmo assim, o país ainda precisa avançar significativamente em áreas como defesa cibernética, vigilância de fronteiras, sistemas espaciais e modernização de equipamentos militares. Esses campos são cada vez mais importantes em um mundo onde a guerra moderna envolve não apenas tropas e armamentos convencionais, mas também tecnologia, informação e inteligência. A discussão sobre defesa também ganhou novo impulso dentro do governo Lula após acontecimentos recentes na região. A captura do ditador fajuto e fanfarrão Nicolás Maduro por forças americanas em uma operação ligada ao combate ao narcotráfico deixou Lula com medo de algo parecido pudesse eventualmente ocorrer no Brasil futuramente e alterou a percepção estratégica de muitos governos na América Latina. Independentemente das posições políticas envolvidas, o episódio demonstrou que operações de grande escala podem ocorrer na região quando interesses estratégicos entram em jogo. Em geopolítica, existe um princípio clássico que continua válido até hoje. A melhor forma de evitar conflitos é possuir capacidade suficiente para desestimular qualquer agressão. Esse conceito é conhecido como dissuasão. E é justamente dentro dessa lógica que o Brasil precisará repensar seu papel no cenário de segurança regional nos próximos anos. Porque enquanto o crime organizado se torna cada vez mais internacionalizado e enquanto grandes potências ampliam sua presença estratégica no mundo, os países que não investirem em segurança e defesa podem acabar se tornando vulneráveis em um ambiente global cada vez mais incerto. Qual é a informação para abrir essa jornada, Barroso? Agora tem informação pesada, papai. Chicote de aço tá estralando, meu irmãozinho. Ah, vai dar nada não, vai dar pizza, vai dar pizza. Olha o tamanho das pizzas que vai dar. Tem duas pizzas aqui, ó. Ratoeira negra e ratoeira prata. Qual ratoeira vai pegar o maior rato da história, que se chama o maior roedor, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva? Ah, papai, vai voar a gente pra tu quanto é lado, família. Acabou a canalice, família. Acabou a patifaria. Gustavo Gaia em ação. Vamos ouvir o Gaião. Gaião, família, botou pra chinelar agora, ao vivo. Vamos ouvir o Gaião. Presta atenção o que o Gaião vai falar. Estou aqui hoje mais uma vez numa tentativa de alguém que não desiste do nosso país, de esclarecer a verdade, de conclamar essa casa a uma reação para salvar o nosso Brasil. Nós estamos diante de duas coisas absurdas acontecendo simultaneamente. Um governo que colocou 80% das famílias brasileiras endividadas, com recorde de família, com recorde de empresas falindo, a criminalidade voltando a ser a principal preocupação do povo brasileiro. E do outro lado, nós estamos vendo o pior, mais abjeto, mais obsceno e pornográfico escândalo envolvendo altas autoridades do nosso país. Eu venho aqui hoje falar para vocês que a situação do Alexandre de Moraes, que eu sei que muitos acreditavam que não poderiam piorar, conseguiu piorar ainda mais. Tudo começou com um contrato de 109 milhões de reais que ele dizia que não era dele, Jordi. Aí veio evidências e provou, sim, é dele o contrato de 109 milhões de reais. Daí a imprensa começou a dizer que o Alexandre de Moraes se encontrava com Daniel Vorcaro num bunker de uma casa. Ele mentiu. Ele desmentiu, disse que não era com ele. Veio as provas e sim, Daniel Vorcaro se encontrou com o Alexandre de Moraes. Como se isso não fosse o bastante, a explicação da esposa do Alexandre de Moraes é que o contrato era para fazer uma espécie de consultoria e por isso ela recebia um impressionante valor de 3 milhões e 600 mil reais por mês. Não colou, ninguém acreditou. Mas mesmo assim, quem somos nós para discutir a palavra do Alexandre de Moraes? Ninguém quer receber de novo, né, Jordi? A Polícia Federal nas nossas casas. Mas agora vamos lá. Descobre-se que é uma troca de mensagens de visualização única. Mais ou menos aquela coisa que o povo do Comando Vermelho e o PCC costumam fazer para esconder o seu rastro criminoso. Pois bem, descobre essa troca de mensagens de visualização única. Preste atenção o que o Gaião falou aqui, ó. Coisa que o povo do Comando Vermelho e o PCC costumam fazer para esconder o seu rastro criminoso. Pois bem,
descobre essa troca de mensagens de visualização única entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes no dia que o Vorcaro seria preso. E o Vorcaro perguntando para o Moraes, e aí, Moraes, conseguiu bloquear? Conseguiu bloquear o quê? Por que todo mundo finge que isso não aconteceu? Onde está a reação desta casa para descobrir o que o ministro do STF prometeu bloquear para um mafioso que pagava jagunço para quebrar o dente de jornalista? Mas tudo bem, não para por aí, presidente. Daí nós descobrimos que o Alexandre de Moraes muda a regra da COAF. Agora a COAF não pode mais investigar movimentações atípicas. Não pode. Entendeu, Jordi? Quer dizer que se o escritório de advocacia receber 3.600.000 reais de um mafioso, a COAF não pode mais divulgar. Pediu pro Fachin votar a mudança completa do sistema de delação. Agora, se uma pessoa está presa, a delação dela não vale. A delação tem que ser totalmente voluntária. Se você prender uma pessoa como ele prendeu o Mauro Cid, a delação tem que ser anulada. Que medo é esse do que o Vorcaro tem a dizer? Que desespero é esse de ter que proibir mobilização da COAF, ter que mudar o sistema de delação? Qual é o desespero que o Moraes, que estava viajando em avião do Vorcaro, tem? A outra informação que veio à tona hoje, presidente, a explicação da Viviane era que as viagens no avião da empresa do Vorcaro, Zé Medeiros, era abatida nos honorários milionários que ela recebia dele, sabia, né? Bom, se bem que tinha um avião do Zetel ali que não tem táxi aéreo, não tem licença para vender voo. Porém, a Receita liberou para o CPI do crime organizado as transferências. E acredite nisso, Jordi, não havia dedução nos repasses a Viviane Barsi. Viviane Barsi solta uma nota dizendo que as viagens do avião eram abatidas no honorário. Mas quando você vai olhar as transferências do honorário, não houve abatimento algum. O que mais a gente precisa fazer? Até quando vamos fingir que não está acontecendo? Pelo amor de Deus! Aí nós estamos vendo um Senado prestes a aprovar mais uma indicação desse ladrão que está na presidência. O Brasil hoje é uma vergonha, está passando pela pior crise institucional da nossa história por causa de escolhas do PT no STF. E agora os senadores estão ponderando a possibilidade de colocar o Bessias, que está sendo investigado por prevaricação no INSS. Pelo amor... Olha, gente, para um deputado federal subir aqui na tribuna e falar isso aqui é porque eu gosto. Pelo amor de Deus! Já não é por eleição, não é por nossos cargos, é pelo amor de Deus, pelo futuro do Brasil. O Brasil está afundando a cada dia mais e a gente fingindo que não tem nada acontecendo. Eu vejo poucas pessoas subindo aqui e verbalizando a indignação. Esquece o Lula, Lula já perdeu, é produto vencido. Mas o Brasil não pode ir para frente com essa composição que nós temos da Suprema Corte. Agora, se pelas minhas palavras aqui hoje, presidente, só para concluir. Conclui, por favor, deputado. Enquanto eu estava falando, eu vi alguns deputados, alguns parlamentares arregalando os olhos, pensando assim, nossa, esse cara é doido, ele não tem medo de falar isso não. Olha isso, ter medo de falar a verdade, ter medo de denunciar o que a gente sabe que é errado. O dia que a gente se acovardar a isso, esqueça de ser um representante do povo. E se por causa das minhas falas aparecer a Polícia Federal lá em casa amanhã, eu vou receber pelo de cabeça erguida. E não como covarde que está entregando o país para o crime. Arrebentou, mas arrebentou a boca do balão, mas arrebentou com tudo, família. E tem mais, tem mais. Olha, o Alcolumbre foi enquadrado agora. Agora, Alcolumbre ao vivo é enquadrado, isso mesmo. Bateu na cara do Alcolumbre. Alcolumbre tomou tapa na cara agora. Vamos ver o tapa na cara do Alcolumbre aqui tomou. Vamos acompanhar esse tapa na cara que o Alcolumbre tomou. Você dá a palavra ao líder Eduardo Girão. Obrigado, presidente. Dentro do princípio da transparência, eu quero comunicar ao senhor que no dia 7 de abril, quase 18 horas, eu, deputado Carlos Jordi, deputado Marcel Van Hatten, por meio do nosso advogado, protocolamos uma notificação extrajudicial para que o senhor instale a CPMI do Banco Master no Congresso Nacional. Então eu estou aqui para deixar claro que notificamos o senhor para evitar qualquer controvérsia sobre não ter tido ciência
em relação a isso. A Constituição não lhe deu o poder de engavetar a CPMI. Deu-lhe o dever de cumprir a Constituição. O requerimento da CPMI do Banco Master já preencheu todos os requisitos do artigo 58, parágrafo 3º, tem fato determinado, prazo certo e apoio de mais de 1/3 da Câmara e do Senado Federal. Portanto, sua instalação não é favor, é um ato vinculado, é obrigação, senhor presidente. O requerimento de instalação foi protocolado com a assinatura de 239 deputados, 42 senadores. Instalar é direito público subjetivo da minoria parlamentar, sem espaço para manobra política ou omissão da mesa. Por isso, notificamos o senhor para que resolvamos o nosso problema dentro da nossa casa política, sem necessidade de ir a outro poder para buscarmos essa solução. O parlamento precisa apurar um dos maiores escândalos financeiros bilionários do Brasil, que conta com a eventual participação, omissão ou interferência de agentes públicos, inclusive com fatos que podem comprometer integrantes da nossa Suprema Corte. O parlamento que se omite, se curva, perde autoridade, senhor presidente. Nós estamos perdendo a nossa autoridade, a nossa casa bicentenária. Parlamento que investiga, cumpre sua missão. Instale, senhor presidente, imediatamente a CPMI do Banco Master. O Brasil não aguenta mais blindagem institucional para poderosos. Se isso aí não é um tapa na cara, eu não sei o que é não, tá, família? Se isso aqui não é um tapa na cara que o Girão deu no Alcolumbre, eu não sei, sinceramente, o que é um tapa na cara. Todo mundo lambuzado no Banco Master. Diretor da PF pagou 80 milhões para a mulher do Xandinho. Vamos ouvir. Preste atenção, dá o like, o Chiquini entrou rasgando a braquiária. Fala, Chiquini. O título desse vídeo é "Está todo mundo lambuzado na República", literalmente. O contrato de 129 milhões da esposa do Moraes todo mundo conhece. Agora, a Receita Federal abriu a caixa preta e disse: escritório da mulher de Moraes recebeu 80 milhões do Master em 22 meses. O que chama atenção é a cara de pau dessa gente ainda que tem coragem de negar essa informação. O escritório não confirma essas informações incorretas. É uma nota do escritório da esposa do Moraes. E vazadas ilicitamente. Pera lá, se as informações são incorretas, como elas podem ter vazado ilicitamente? Como vazar ilicitamente aquilo que não existe? Porque essas informações são incorretas, são informações que não existem. Então, como elas foram vazadas? Esse é o escritório que foi contratado por 129 milhões. Dá uma nota dessa totalmente contraditória. E não é a primeira vez que o escritório emite notas contraditórias. Lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos. Ou seja, vai sair mais busca e apreensão para alguém aqui que vazou esses dados. Falando em contradição, a matéria vem e mostra. Viviane já havia reconhecido a prestação de serviço. Se ela já havia reconhecido a prestação de serviço, por que negar que recebeu por serviços prestados? Esse povo tá tão enrolado que tá negando até coisa que não precisa negar mais. Mas como eu disse no início, tá todo mundo lambuzado nessa república. Até o chefe máximo, o chefe mor da Polícia Federal. Master bancou viagem de diretor-geral da Polícia Federal a Londres. O diretor-geral. Prestem bem atenção nisso daqui. Nós temos, então, o chefe da Polícia Federal, que presidiu todos os inquéritos da farsa da trama golpista, aparecendo no caso Master. Nós temos o relator da farsa da trama golpista, exposto também no caso Master. E ainda querem dizer ao Brasil que salvaram a democracia. O Banco Master, fundado por Daniel Vorcar, bancou a viagem do diretor-geral da Polícia Federal, o chefe da Polícia Federal, para sua participação no primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, realizado em 2024 em Londres. Gente, é por isso que eu digo, não tem como dar certo um país que o chefe da Polícia Federal é indicado pelo presidente, o chefe do Ministério Público, o PGR, é indicado pelo presidente, e os ministros do STF são indicados pelo presidente. Não tem como dar certo um país desse. As maiores autoridades do país são indicadas
pelo presidente da República. Como há isenção no trabalho dessas pessoas? É o presidente juntar no telefone, lembra que eu te nomeei aí? Então investigue os golpistas. Lembra que eu te nomeei chefe do Ministério Público? Denuncie os golpistas. Lembra que eu te nomeei ministro do STF? Condene os golpistas. É isso que na prática acontece. Esses que eles chamaram de golpistas, todos eles, em verdade, nada mais são do que perseguidos políticos, opositores políticos, todos do Lula. Exatamente. O chefe da Polícia Federal, nomeado pelo Lula, perseguiu e prendeu opositores políticos do Lula. É o que o Bolsonaro é. O chefe do Ministério Público, nomeado pelo Lula, denunciou opositores políticos do Lula. Ministros do STF, nomeados alguns pelo Lula, votaram pela condenação de opositores políticos do Lula. Enquanto não houver independência real entre os poderes e isenção entre os poderes, não há que se falar em Estado democrático de direito. E esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora é a maior prova de que não há isenção entre os poderes. Tem o Lula aqui chamando o Alexandre de Moraes de companheiro. Nem ministro companheiro Alexandre de Moraes. É o companheiro Alexandre de Moraes. Olhem isso, que aberração. Que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Veja, porque é muito simples. Você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E no ano político que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. É o seguinte, você curtiu uma biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. 8 de janeiro, que condenou o opositor político dele. Uma farsa que chamaram de trama golpista, que colocou o opositor político dele na prisão e tirou da urna, tirou da frente o opositor político dele. Não permita que esse caso do Vocário jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar. Vejam isso. O Lula acaba de confessar em rede nacional que ele instruiu linha de defesa ao Moraes. Ele deu ao Alexandre de Moraes uma linha de defesa. Ele esteve com o ministro do STF, instruiu o ministro do STF o que esse ministro, companheiro, deveria dizer em sua defesa. É quase que o marqueteiro do Moraes dando diretrizes de contenção de danos. É isso que ele acabou de dizer. Me digam vocês, isso é um Estado de Direito com independência entre os poderes? Eles já perderam totalmente a vergonha. Já estão contendo danos, aceitando que estão contendo danos e confessando e publicizando que estão tentando conter danos. Podem negar, mas a República já caiu. Só falta isso ser declarado. Tá todo mundo lambuzado e eles já não têm mais vergonha disso. Precisamos, com urgência, mudar esse Congresso Nacional e, em 2027, resgatar esse Brasil. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. É, família, o negócio tá ficando mais estreito do que você possa imaginar. O Trump, família, ele vai fazer uma verdadeira operação pente fino aqui no Brasil. Os Estados Unidos da América decidiu. O Brasil tem ministro que ameaça a segurança. Cara, quando eu mostro isso aqui, tem gente que acha que é brincadeira. Não é brincadeira, isso aqui não é ficção científica. Isso aqui não é para colocar medo, para ganhar like, nada disso. É a verdade dos fatos. Escuta isso aqui, ó. Os Estados Unidos da América já decidiu que aqui tem ministro que ameaça a segurança do Brasil e também da América.
Urgente. Os Estados Unidos acusam ministro do STF de ameaça à soberania dos Estados Unidos. Uma classificação que escala as tensões políticas para níveis graves. Com o caso recente levando à captura de Nicolás Maduro. O que pode acontecer a partir de agora? Deixe seus comentários. Comissão do Congresso dos Estados Unidos acusa o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de ameaçar a soberania americana ao impor censura extraterritorial que afeta diretamente cidadãos, empresas e direitos constitucionais dos Estados Unidos, configurando um risco à segurança nacional. O relatório divulgado em 1º de abril de 2026 pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, presidido pelo republicano Jim Jordan, aliado do presidente Donald Trump, representa a terceira parte de uma investigação iniciada em 2024 e detalha como decisões judiciais sigilosas de Moraes entre setembro de 2025 e fevereiro de 2026 obrigaram plataformas americanas como X, Google, Meta e Telegram a entregar dados pessoais de usuários e remover conteúdos protegidos pela primeira emenda, muitas vezes sem permitir que as empresas notificassem os afetados. Na visão dos parlamentares, isso não é apenas uma questão judicial, mas uma forma de guerra híbrida que desafia a soberania dos Estados Unidos, porque uma autoridade estrangeira tenta exercer jurisdição sobre território, cidadãos e companhias norte-americanas sem consentimento bilateral, forçando empresas sediadas nos Estados Unidos a escolher entre cumprir ordens brasileiras ou enfrentar lawfare e possíveis retaliações, o que interfere na liberdade de expressão, na disseminação de informações estratégicas e pode influenciar as eleições brasileiras de outubro de 2026, comprometendo a estabilidade regional e os interesses militares americanos no Hemisfério Sul. O atrito entre Moraes e os Estados Unidos não é recente. Desde 2024, o ministro é acusado de promover censura seletiva contra opositores políticos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família, culminando na aplicação da Lei Magnitsky Global em 30 de julho de 2025 pelo governo Trump, que congelou eventuais bens, proibiu entrada no país e bloqueou transações financeiras com origem americana, como cartões de crédito e pagamentos digitais, justificando as medidas como resposta a graves violações de direitos humanos, supressão de expressão e perseguição política que poderiam enfraquecer parcerias de defesa e inteligência. As sanções foram revogadas em 12 de dezembro de 2025, após avaliação de que já não atendiam aos interesses de política externa americana, especialmente com avanços como a aprovação de anistia no Congresso brasileiro. Mas o novo relatório mostra que as críticas persistem e o caso continua aberto, expondo o dilema clássico entre soberania judicial nacional e proteção de direitos transnacionais em um mundo digital, com implicações diretas para a prontidão militar dos Estados Unidos. Casos ainda mais graves envolvendo líderes políticos de outras nações ilustram o padrão rigoroso e militarizado de resposta dos Estados Unidos quando a soberania nacional é diretamente ameaçada por autoridades estrangeiras, demonstrando que Washington não hesita em acionar instrumentos de defesa, sanções econômicas e, quando necessário, operações militares para proteger sua jurisdição, sua Constituição e seus interesses estratégicos de segurança. Um exemplo clássico é o do presidente russo Vladimir Putin, pessoalmente sancionado pelo governo americano por interferência em eleições dos Estados Unidos e agressão militar à Ucrânia, considerada ameaça direta à soberania e à estabilidade da OTAN. As medidas incluíram congelamento de ativos pessoais e de entidades ligadas a ele, proibições de transações financeiras, restrições de viagem e amplas sanções ao setor econômico russo, resultando em isolamento financeiro global, desvalorização da moeda russa, escassez de tecnologia militar e pressão interna sobre o regime, forçando Putin a buscar alternativas em parcerias com China e Irã, mas sem reverter o status de sancionado e mantendo forças americanas em alerta máximo na Europa. Ainda mais drástico foi o caso do presidente venezuelano Nicolás Maduro, classificado como ameaça à soberania dos Estados Unidos por acusações de narcoterrorismo, desestabilização regional e violações sistemáticas de direitos humanos que colocavam em risco interesses americanos no hemisfério.
Após anos de sanções intensas sob a lei Magnitsky e outros instrumentos, incluindo bloqueio de ativos e proibições comerciais, o governo Trump realizou em janeiro de 2026 uma operação militar coordenada que culminou na captura de Maduro e sua esposa, removendo-os do poder e transferindo-os para Nova York, onde aguardam julgamento por crimes graves. Uma ação explicitamente apresentada pelo presidente americano como aviso a qualquer um que ameace a soberania dos Estados Unidos ou coloque vidas americanas em perigo, com apoio logístico das Forças Armadas e do Comando Sul. Precedentes como esses, que vão de sanções financeiras prolongadas a intervenções militares diretas, indicam que o relatório de abril de 2026 contra Moraes pode pavimentar o caminho para novas audiências no Congresso, reforço de medidas ou até retomada de sanções com viés de segurança nacional, caso as ordens judiciais brasileiras continuem a desafiar a jurisdição e os valores constitucionais americanos. Do ponto de vista militar e de segurança nacional, o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes representa um exemplo clássico de ameaça assimétrica no ambiente digital. Uma autoridade judicial estrangeira, ao estender sua jurisdição sobre plataformas e dados americanos, pode comprometer a capacidade dos Estados Unidos de manter o fluxo livre de informações estratégicas, monitorar narrativas adversárias e proteger a primeira emenda como pilar da resiliência democrática interna. Embora as sanções Magnitsky aplicadas em 2025 tenham sido temporárias, o relatório do Comitê Judiciário reforça que ações como essas não são meros conflitos bilaterais, mas elementos de guerra híbrida que podem ser explorados por potências rivais como China e Rússia para testar os limites da resposta americana. Historicamente, os Estados Unidos respondem a ameaças à soberania com escalada progressiva, de sanções financeiras a operações cinéticas, como visto na captura de Maduro, que serviu para reafirmar o domínio no hemisfério e deter interferências externas em recursos estratégicos como o petróleo. No contexto atual, uma eventual retomada de medidas contra Moraes poderia incluir não apenas restrições financeiras, mas também maior pressão sobre o Brasil para alinhar sua política judicial com padrões internacionais de direitos humanos, evitando que o judiciário se torne instrumento de lawfare que afete interesses de defesa dos Estados Unidos. Em última análise, o episódio destaca que, na era da informação globalizada, a defesa da soberania militar dos Estados Unidos passa, inevitavelmente, pela proteção da liberdade de expressão online, pois qualquer brecha permite que atores estrangeiros influenciem narrativas que impactam desde eleições até operações das Forças Armadas. O governo Trump, com sua abordagem assertiva, sinaliza que não tolerará precedentes que enfraqueçam a posição estratégica americana no continente. Família, a Jeripoca tá piando. Estados Unidos da América irão rastrear todos os bens e dinheiro de Daniel Vorcaro, que Daniel Vorcaro possui em todo o planeta Terra. Não é só aqui no Brasil, né? Em todo o território do mundo. Vamos ouvir aqui. Eu já falei pra vocês, a Vivi não vendeu serviços sexuais, porque ela é feia, baranga, velha. O Vorcaro tem grana, ele pegava a menininha novinha. Ele pegou uma russa e falou, essa aqui é minha futura esposa. Coitada, não sabe nem de onde veio aquele negócio. Enfim, se vocês não sabem, tem que ir mais no X. Ri um pouco. Então não foram serviços sexuais. O Vorcaro não comprou a pepeca da Vivi de Moraes. Também não era um serviço advocatício, porque essa mulher não faz porra nenhuma pro Banco Master. Então o que raio ela faz com 129 milhões? Eu vou saber agora. Agora a gente vai ficar sabendo. Por quê? Vamos lá, calma. O juiz Scott Grossman decidiu o contrário do que pediu a defesa do Vorcaro. Não dá pra reverter. Aguenta aí. Sabe aquela casa de Orlando? De mais de 30 milhões. Aquela casa que foi comprada, o Vorcaro comprou do ex-dono do Orlando City, o Flávio Augusto. O Vorcaro comprou dele. Sabe aquela casa? A gente precisa dessa casa. A gente precisa de tudo que o Vorcaro comprou aqui nos Estados Unidos. Não. Vai liquidar o banco. Foi direto. Afirmou que a liquidação brasileira terá pleno efeito nos Estados Unidos. Será vinculante contra pessoas e empresas e poderá ser executada em território americano. E além disso, ele não só manteve, mas ampliou o rastreamento internacional dos ativos. O que significa ampliar o rastreamento internacional dos ativos? Significa, oi, Ilhas Virgens. Oi, tudo bom? Como é que você tá? Oi, meu nome é Autoridade Americana. Eu quero saber, como é que eram os contratos dessa galera? Com quem que eles fizeram dinheiro? E aí, agora, na prática, não é mais uma questão brasileira, não é mais uma questão tupiniquim, é uma
investigação financeira global envolvendo o Vorcap, mas não só. O alcance, tá? Contas bancárias nos Estados Unidos, imóveis, investimentos, empresas ligadas direta ou indiretamente. E o que é de mais importante, ela pode exigir informações de terceiros. Ou seja, bancos, consultorias. Tá, dona Vivi? Intermediários. E aí, meu irmão, os nomes vão começar a aparecer aqui nos Estados Unidos. Vai dar merda, vai dar merda. Tá pipocando, família, tá pipocando. STF se tornou um problema eleitoral. Vamos ouvir. O STF ouviu hoje uma das mais duras críticas à maneira como está enfrentando uma crise política e de credibilidade. E essa crítica veio do presidente Lula, que já deixou claro em público isso mais de uma vez, que seu terceiro mandato, ele, Lula, deve em boa parte ao Supremo. Mas hoje deixou claro que o Supremo é uma ameaça para obter um eventual quarto mandato. E a culpa disso é do ministro Alexandre de Moraes, que Lula já tratou como salvador da democracia. O presidente contou que disse pessoalmente a Moraes para não jogar fora a biografia dele, Moraes, por conta do escândalo do Banco Master e, portanto, que se declarasse impedido de atuar em questões envolvendo esse escândalo. Lula referiu-se diretamente a um contrato entre o Master e o escritório de advocacia tocado pela mulher de Moraes. Um negócio portentoso que rendeu 80 milhões de reais e levou a família de Moraes à condição de milionária em curtíssimo espaço de tempo. Não se sabe, ou pelo menos não veio a público, o que Moraes teria respondido ao conselho de Lula. Mas o que ele fez foi aumentar ainda mais no público a percepção de que integrantes do Supremo agem hoje para salvar principalmente a própria pele. Moraes liberou para julgamento no plenário do Supremo uma ação proposta pelo PT para fixação de limites para acordos de delação premiada. Última hora. O assunto dormia numa gaveta há uns 5 anos, mais ou menos. Mas como o PT defende que delação assinada por quem está preso seja considerada nula e Daniel Vorcap, o preso, prepara uma delação na qual ministros do Supremo poderiam ser incluídos, tudo ganhou outra dimensão. Há poucos dias, o decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, disse, emocionado, que as gerações futuras têm uma dívida de gratidão com Alexandre de Moraes. Lula, pelo jeito, acha que ele está atrapalhando. É, família, chicote de aço tá estralando. Essas ratazanas, família, todas serão pegas. E o Brasil aqui, família, isso aqui, essa terra de Tupiniquim aqui, essa Brazuela, vai dar pano pra manga. Eu acredito que o Trump vai vir aqui e vai buscar esse barbudo. Esse barbudo de uma figa vai ser capturado, família. É só uma questão de tempo, família. É o barbudo e o Carecovics. Quem falou isso foi nada mais, nada menos que o Elon Musk, que disse isso daí, né? Agora, pessoal, vou convidar vocês pra gente ir lá pro outro canal. Você vai clicar aí, ó. Vlogs do Barba Ruiva. Clica aí. Hoje Moraes não dorme. É só você clicar nessa capinha aí. Vai chegando lá e falando se deu certo. Que nós vamos entrar ao vivo lá. Beleza, pessoal? É extremamente importante você clicar aí agora, meu filho. Para tudo que você tá fazendo aí. Clica aí pra gente ir pra lá. O bambu vai gemer, o pau vai torar. Ah, papai. Clica aí, família. Cadê o povo clicando? Meu Deus do céu. O povo não vem pra live nem por decreto. Nem se cair um raio na cabeça, o povo não vem. Chama todo mundo pra live, família. Acabou a patifaria. Hoje o Carecovics não vai dormir. Hoje Carecão não vai dormir, família. O gambazão que tá... Eu quero comer pata. O gambazão que tava comendo pata aí na Páscoa, agora será capturado. É, ele e a dona Canja, a rata Canja. Então eu vou te chamar mais uma vez. A chamada pra gente ir pra lá. Toca o apito. O apito não tá aqui não, gente. O apito não tá aqui não, meu Deus do céu. Chicote de aço. Hoje careca não dorme, família. Clica aí, vamos lá ver careca. Vem comigo pro outro canal, família. Vamos lá ver careca no outro canal. Clica aí, quem quer ver careca? Quem quer ver careca? Quem quer ver careca? Vamos lá pro outro canal ver careca, família.
Ai, meu Deus do céu. Brazuela, a gente tem que rir pra não chorar. Quem quer ver? Quem quer ver careca? Vamos lá pro outro canal ver careca, família. Careca tá encurralado, tá encurralado. O Carecovics está encurralado. Encurralaram ele. Você pode repetir aí? Encurralaram. Tá cercado. Clica aí, vão lá, eu te espero lá. Vai chegando lá e falando se deu certo, beleza? Só clicar nessa capinha aí. Fui.